essa semana a gente vai falar sobre o chamado do reino. Se nós buscamos e fazemos parte desse reino, qual é a implicação, qual é o chamado, qual é o desafio desse reino para nós? E para isso eu quero convidar vocês a abrir Mateus 5, nós iremos ler do 13 ao 16. Mateus 5, do 13 ao 16. Diz assim o texto bíblico: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não serve para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Até aí. Como eu disse na semana passada, o Sermão da Montanha, ele é um sermão direcionado ao povo de Deus. É um sermão direcionado ao novo Israel, prefigurado na figura dos 12 discípulos, mas também na multidão que ao término de Mateus 7 fica admirada, estupefada com tudo aquilo que Jesus ensinou, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os fariseus. Ou seja, nas suas palavras não era apenas um ensino informativo, mas era o poder de Deus em ação, atuando nos corações, gerando temor, tremor, quebrantamento. Esse é o poder que está implícito nas palavras de Jesus. E agora, diante disso, esse chamado para ser sal, para ser luz, ele está vinculado à nossa identidade. Ou seja, quando nós estamos em Cristo, nós somos chamados a viver uma vida com propósito, a viver uma vida que faça diferença no meio onde a gente está. E é interessante que Jesus chama pessoas comuns, pessoas que viviam o seu dia a dia, carpinteiro, dona de casa, um pescador, pessoas num convívio que a gente poderia olhar e com os nossos olhos terrenos, falar assim, essa pessoa não tem nada para oferecer. Essa pessoa, ela é limitada nas suas razões, ela é limitada nos seus conhecimentos. É interessante porque eram pessoas sem nenhuma expressão social. E são essas pessoas que estão sendo convidadas por Cristo a viver uma dinâmica do reino que a história vai nos mostrar. Transforma o mundo da sua época, gera uma revolução para o mundo da sua época, e isso vem reverberando ao longo da história. E se nós estamos reunidos aqui como Igreja do Porto, é por causa de um eco daqueles que foram chamados há mais de 2000 anos atrás, e que agora o seu posicionamento, as suas palavras, as suas atitudes públicas transformaram o mundo. Isso ecoa para nós, isso tem transformado a nossa vida. Eu quero contar uma história para vocês, que é a seguinte. Quando eu estava em Ourinhos, e eu fiquei em Ourinhos por 8 anos, eu tive o privilégio de poder dar consultoria para algumas empresas. E uma das palestras que eu dava para os funcionários era a respeito de sinergia. E quando eu dava essa palestra, uma dinâmica que eu fazia com os funcionários era que uma pessoa tinha que fazer uma cara serena, sabe aquela cara de paisagem? Enquanto a outra tinha que abrir o seu melhor sorriso e olhar para ela. E o desafio era manter o semblante sereno, enquanto a outra pessoa dá o seu melhor para sorrir. E era sempre divertido, porque aquelas pessoas tinham intimidade, e quando isso acontecia, a outra pessoa não conseguia ficar serena. Ela também sorria. Isso porque um sorriso ele é contagiante. 90% das pessoas, ao verem um sorriso, elas sorriem também. E por que eu estou contando isso para vocês? Para mostrar que, às vezes, pequenos hábitos
podem fazer grandes diferenças. Quando a gente olha para o texto bíblico, Jesus chama os seus discípulos, pessoas comuns, para gerar um impacto revolucionário na época. Pessoas simples, mas que com seu posicionamento iria transformar não apenas as casas mais simplórias, mas o próprio império. E um dos imperadores, ele vai escrever: esses seguidores de Cristo, ele nem sabia quem era Cristo, esses seguidores de Cristo estão revolucionando o mundo. Enquanto a gente os persegue e mata, eles cuidam dos seus pobres e dos nossos pobres. Eles cuidam dos deles e dos nossos. E esse imperador vai dizer então, é capaz deles mudarem o mundo. Perceba o impacto de pessoas simples sendo transformadas e usadas por Deus. Hoje o que a gente vai tentar explorar é o que Jesus quis dizer quando ele nos chamou para ser sal do mundo, para ser luz do mundo, para ser sal da terra. Mas uma questão importante que a gente precisa frisar aqui antes de começar a mensagem em si é que o Sermão da Montanha não é direcionado para indivíduos, mas é direcionado para a coletividade. Ou seja, pouca coisa a gente pode fazer como indivíduos, mas Cristo tem chamado o seu povo para gerar uma transformação. Cristo tem chamado o seu povo para ter um posicionamento não privado, mas um posicionamento público que gere uma transformação social. Essa é a proposta do Evangelho. Tanto é que em Mateus 28, quando Jesus está fazendo a grande comissão, ele usa uma expressão real de comissionamento dos seus embaixadores. Jesus vai dizer o seguinte: toda autoridade me foi dada. Isso era uma expressão que quando os imperadores, os reis, dominavam um território, ele pegava os arautos, os mensageiros daquele local e mandava espalhar a seguinte notícia: agora a autoridade pertence ao rei tal, agora toda a autoridade pertence ao governante tal. E aí vinha o decreto: já que a autoridade pertence a esse rei, vocês precisam viver sob o jugo desse rei. E é isso que o próprio Satanás faz com Cristo em Mateus 4. Ele vai dizer: toda autoridade me foi dada na terra, e eu posso te dar se você se prostrar e me adorar. O que Mateus 28 está nos mostrando é que Cristo resgata a autoridade dos governantes terrenos. Cristo resgata a autoridade do próprio Satanás. Ele é o Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos. Então toda a autoridade foi dada a Ele, não apenas na terra, mas nos céus e na terra. E agora nós, como povo, somos chamados a ir. Enquanto vamos, o Evangelho precisa ser proclamado, o Evangelho precisa ser anunciado. É isso que Cristo tem em mente enquanto Ele está falando: vocês são luz do mundo, vocês são o sal da terra. Mas Jesus vai trazer um grande problema quando Ele trabalha a questão do sal perder o seu sabor. No Sermão do Monte, Jesus falava a essas pessoas comuns, pescadores, agricultores, donas de casa, mas Ele os desafiou a viver com impacto. O sal, ele era valioso porque ele preservava os alimentos, ele dava sabor e ele purificava. Mas o alerta é: se o sal perder a sua pureza, se o sal se tornar insípido, ele não serve para mais nada, ele pode ser jogado fora. Ou seja, quando a igreja perde a sua essência, quando a igreja é desvinculada do seu Criador, do seu Senhor e Salvador, do seu Redentor, ela por si só, ela não pode causar impacto nenhum. A igreja, sem o Espírito Santo, ela é um clube social cheio de regras, insuportável de ser vivido.
Uma igreja que não desfruta do poder do Espírito, ela vai simplesmente alimentar egos alheios, ela vai simplesmente tentar fazer uma manutenção dos seus clientes colaboradores, mas ela não vai gerar impacto em corações, ela não vai gerar transformação de vidas, ela não vai gerar mudança social. Assim como no tempo de Jesus, nós vivemos num mundo corrompido. Sem os cristãos vivendo como sal os valores do reino, eles se perdem na sociedade. Tem uma história atribuída à filha do Billy Graham. Eu nunca busquei averiguar a veracidade, mas como ilustração ela serve. Uma vez a filha do Billy Graham foi questionada por que Deus permitia que 2 aviões batessem na Torre Gêmeas e destruísse aquele monumento que era um símbolo, um marco para os Estados Unidos. E ela então disse: nós tiramos Cristo das nossas escolas, nós tiramos Cristo das nossas políticas, nós tiramos Deus do nosso convívio social. Ele é uma pessoa educada. Já que a gente está pedindo tanto para que ele se ausente, ele assim o fez e nos deixou como consequência das nossas próprias escolhas. Mais uma vez, como ilustração, eu acho que ela tem um impacto que é muito significativo. Porque quando a igreja deixa de exercer um impacto público, a sociedade se corrompe. A sociedade, ela se deixa levar pelas suas próprias amoralidades, imoralidades, corrupções. E o que a gente vê é um estado de caos. O que a gente vê é um estado de deteriorização. Só que nós, como igreja, nós perdemos o cenário público e nós nos acomodamos num cenário privado. Vou dar um exemplo para vocês do que foi a revolução racional, a revolução do pensamento, o humanismo. Quer ver? O que está no cenário público hoje, nas nossas escolas, nas nossas faculdades, nas nossas universidades? Tudo aquilo que é chamado de fato. E aquilo que é crença e valores é colocado num cenário privativo. Vamos tentar dar um exemplo. Uma fórmula matemática. 1 mais 1 igual a 2. Isso é fato ou é valor? Fato. Como fato deve ser ensinado. Permanece no cenário público. A fotossíntese, ela é um fato ou um valor? Fato, então ela deve ser ensinada. Cristo é o Senhor. Nós concordamos que é fato. Mas, por nós não vivermos isso num cenário público, é colocado como valor. E por ser colocado como valor, isso aí você precisa aprender no interior da sua casa. Sexo só depois do casamento. Não, isso é questão de crença, isso é pessoal. Aprenda isso na sua igreja, aprenda isso na sua família, mas isso não deve ser colocado no cenário público. Mas é interessante porque o poliamor é posto num cenário público, é debatido nas nossas câmaras e é colocado, debatido como projeto de lei, algo que deva ser público. Por quê? Porque a igreja perdeu a sua essência, porque a igreja deixou de salgar. Nós precisamos retomar alguns debates públicos, nós precisamos nos posicionar na política, na economia, na arte, na cultura, enfim, em todas as áreas. Porque se a igreja perdeu o seu sabor, para mais nada serve. O começo da igreja, toda a área social era vinculada à igreja. E onde o cristianismo entrou, direitos sociais surgiram, transformações sociais aconteceram. Hoje nós terceirizamos para ONGs, para outros institutos, porque afinal de contas, cuidar do pobre, do necessitado, do idoso, da criança, do doente, dá muito trabalho. Então nós preferimos apenas
falar daquilo que é espiritual. Hoje o nosso lema é levar almas para Cristo, sendo que no Evangelho a salvação, vou usar uma palavra aqui que é do mundo coach, mas eu gosto da palavra. A salvação ela é holística, ela é integral, ela é sistêmica, ou seja, ela abrange todas as áreas do ser humano e todas as áreas da criação. Será, trazendo isso para nós, trazendo aqui uma pergunta um pouco mais provocativa, será que a minha vida está cumprindo um propósito de influenciar o ambiente ao meu redor? Ou eu estou apenas sobrevivendo como qualquer outra pessoa? E trazendo para nós como Igreja do Porto, a nossa igreja tem vivido a fim de influenciar a cultura local? E como que a sua vida, como que a minha vida pode contribuir para essa vocação coletiva, esse chamado para o povo de Deus? Entendam o seguinte: Deus te presenteou com dons, recursos, talentos, tempo e energia. A pergunta é, onde você está investindo isso? Porque onde você estiver investindo nessas áreas, aí está o seu tesouro, aí está o seu coração. Caminhando um pouco mais, essa questão de ser sal e de ser luz é viver uma vida que gera impacto. Jesus vai dizer, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Ou seja, em primeiro lugar, é necessário uma vida de preservação. Como cristãos, nós somos chamados a preservar a verdade e os valores de Deus em um mundo que se corrompe facilmente. Perceba, o mundo ele é pendular. Horas nós vivemos grandes ditaduras e grandes opressões, e aí a voz profética da igreja precisa ser uma voz de libertação, precisa ser uma voz de ouvir minorias que estão sendo oprimidas. Mas existe um outro pêndulo, que é o pêndulo da libertinagem. E parece que agora a gente tem vivido esse pêndulo da libertinagem, onde eu não sou mais definido por princípios e valores, eu não tenho mais uma história que mostra quem eu sou, mas eu sou definido por aquilo que eu sinto. E isso é tão concreto quanto água. Isso é tão substancial quanto gelatina. E agora a voz profética precisa ser contrapondo essa libertinagem atual, essa cultura woke. E ser luz é um convite a nós voltarmos a preservar valores que sejam substanciais para a nossa sociedade, para o nosso núcleo familiar, para o nosso local de trabalho, para as nossas amizades, porque hoje as nossas amizades, elas não são mais profundas. As nossas amizades hoje foram substituídas por networking. Como que essa pessoa pode me promover? Como que essa pessoa pode me dar acesso a coisas, a status, a posições? E é interessante que no mundo que gira em torno do ter, até aquilo que é mais íntimo, que é a nossa relação sexual, a gente paga para poder obter. Um mundo onde a igreja não preserva princípios e valores é um mundo que se corrompe, é um mundo voltado para a imoralidade. Só que a gente também é chamado para promover sabor, para realçar sabor. Sal por si só é horrível de você comer. Mas quando colocado numa picanha, quando colocado numa fraldinha, eu sou da carne, tá, gente? Ressalta o sabor, dá gosto. A nossa presença deve dar sabor à vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Parece que quando a pessoa se converte, ela tem a obrigação de ser chata. Você já percebeu? Quando você vai em algumas igrejas e você vai escutar alguns testemunhos, a pessoa vai dizer assim, não, porque antes eu fazia isso, eu ia para balada, eu fazia tal coisa, eu isso, mas hoje eu sou crente. E parece que bate aquele peso, né? Só que quando eu olho para as Escrituras, eu vejo um Cristo
que as pessoas queriam conviver, que as pessoas de fora queriam estar perto. Parece que hoje os marginalizados eles têm medo da igreja, sendo que na época de Cristo eles se aproximavam, eles queriam tocá-lo, eles queriam estar perto dele, porque dele saía a virtude. Dar sabor é você promover virtude às pessoas ao seu redor. É as pessoas, quando estão perto de você, falam assim: por que você é diferente? O Tim Keller, falecido em 2023, ele dizia algo que eu acho fantástico. Ele dizia que o cristão ele devia ter 3 pontos. Primeiro, ser igual àqueles ao seu redor, ser igual na luta social, nos direitos humanos, ser igual no convívio. Não é ser uma pessoa que você olha e fala assim: pela estrutura dessa pessoa eu sei que ela é crente. Não. É ser igual, é estar lutando por aquilo que é de comum. Só que ser totalmente diferente. E aí ele vai dizer, totalmente diferente na integridade, na honestidade, no compromisso. E o terceiro, engajado. Ele fala assim: ao invés de você ir em cabeleireiro cristão, montar clubes de advogado cristão, se envolver com cristão, por que você não começa a se envolver com a cultura? Se envolva na associação de pais, os moradores do bairro. Ele fala assim: vai cortar cabelo com uma pessoa que você pode influenciar, que você pode ser diferença na vida daquela pessoa. Em outras palavras, sai do meio, sai das 4 paredes. Tem um mundo que necessita ser alcançado. Os trabalhadores são poucos, a seara é grande. Esse é o convite. E a purificação quer dizer que, assim como o sal purifica, a nossa vida deve ser marcada pela santidade e pelo testemunho fiel. E aqui tem uma questão que é muito importante ser frisada. Santidade ou santificação não tem a ver com você viver uma vida sem erros. Quem foi mais santo, por assim dizer? Saul ou Davi? A Bíblia fala que Deus rejeitou Saul, mas que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas se você olhar para a vida de Davi, você fala assim: esse eu não quero como presbítero da igreja, não. Esse, cá entre nós, não é um exemplo para estar na frente da igreja. Mas, quando Samuel vai ungir Davi, Deus fala para ele: eu não vejo como você vê. Você vê o exterior. Eu vejo o coração. E o coração de Davi era um coração quebrantado. Davi errava, prontamente ele se arrependia. Prontamente ele se prostrava diante de Deus. E prontamente ele reconhecia a sua limitação. Santidade não é a ausência de erros, mas é como você lida com os erros que você comete. Santidade tem muito mais a ver com vulnerabilidade do que com perfeição. A perfeição é aquilo que o fariseu ora, falando assim: eu não sou como esse publicano. Eu faço isso, isso, isso e isso. A vulnerabilidade é: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu continuo tropeçando. Eu continuo cometendo os mesmos erros. Tem misericórdia, me ajuda a mudar. Purificação tem a ver com isso. Santidade tem a ver com isso. Como eu lido com as minhas falhas e como eu lido com a falha do outro. Só que a gente também é chamado a ser luz do mundo. E iluminar, a luz ela revela algumas áreas que estão em trevas. A luz traz à tona. E é interessante porque a luz, ela não mostra a si mesma, mas ela mostra o ambiente ao redor. Nós não somos chamados para autoglorificação. Nós não somos chamados para vanglória. A gente não é chamado para... Você viu quanto que eu tenho na conta bancária? Você viu quão intelectual eu sou? Você já olhou para a minha família, para a minha vida, para os meus bens, para aquilo que eu possuo, para a minha beleza? A luz, ela ilumina ao redor. Nós somos chamados não para aparecer, mas para mostrar quem de fato deve ser glorificado, quem de fato deve ser honrado.
O ser visível, Jesus nos diz que uma cidade construída sobre o monte não pode ser escondida. Nós não podemos viver a nossa fé de forma isolada ou discreta. Não se incomode das pessoas te questionarem. Não se incomode por ser perseguido no seu ambiente de trabalho. Afinal de contas, se você está há muito tempo no seu ambiente de trabalho e não sofreu alguma perseguição, muito provavelmente você está em pecado. Muito provavelmente você está se escondendo. Você está escondendo o seu cristianismo. Porque é impossível uma luz não trazer à tona aquilo que há de trevas no ambiente. Não trazer à tona aquilo que as pessoas tentam esconder. E quando isso é trazido à luz, gera incômodo, gera indignação, gera insatisfação, gera raiva, gera perseguição. É por isso que Jesus vai dizer, no final de Mateus 5, se me perseguiram, inevitavelmente vão perseguir vocês. Por isso que de tempos em tempos é sempre muito bom uma perseguição para lembrar a igreja da sua identidade. Se a gente passa muito tempo com tudo muito bem, a gente esquece quem a gente é. E a finalidade da luz, que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem não a vocês, mas ao Pai de vocês que está nos céus. Versículo 16. A luz aponta para Deus, não para nós. Mas aqui eu faço questão de frisar algo que é fundamental. Preste atenção nisso. Nós nem sempre conseguiremos cumprir a nossa vocação. Nós nem sempre vamos conseguir cumprir o nosso chamado. Isso porque o pecado milita contra o agir de Deus em nós. E quando isso acontecer, não desanime. Não desista da caminhada. Antes, busque a Deus em oração e peça a graça e a misericórdia para você poder retomar. O cristianismo não tem a ver com perfeição, mas tem a ver com segundas chances. Tem a ver com perdão, restauração na caminhada. Santidade não é a ausência de pecados, mas é quebrantamento para se arrepender e disposição para recomeçar. Nós temos um Deus que é misericordioso, que é compassivo, que é capaz de nos reerguer sempre que nós tropeçamos. Na cruz, Jesus não morreu para os sãos. Na cruz, Jesus morreu por pecadores. É por isso que ainda em vida, ele disse, venham a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Entenda o seguinte, enquanto você estiver firmado no autocontrole, enquanto você estiver firmado na força do seu próprio braço, enquanto você estiver firmado na sua religiosidade, enquanto você estiver firmado nos seus usos e costumes, você vai sempre fracassar. Mas quando você entender que não se trata de você, mas se trata do Deus que move através de você e move em você, a vida ganha um outro significado. Importa que ele cresça, que eu diminua. Esse é o convite do Evangelho. Jesus está te chamando para uma vida de quebrantamento, arrependimento e fé naquilo que ele é capaz de fazer e não naquilo que você é capaz de fazer. Tentando e caminhando aqui para o nosso final, como então, Tiago, eu posso ser sal e luz na prática? Eu acho que tem 3 áreas, tem inúmeras áreas, mas eu vou trazer 3. Primeiro, no trabalho ou para os nossos jovens aqui na escola, universidade, enfim. Como fazer isso? Preserve os valores como integridade, honestidade e empatia, mesmo quando isso for difícil. Gente, a gente vive numa cultura corrupta. A gente tenta dar nó em pingo d'água. A gente tenta fazer gato, a gente tenta não pagar água, não pagar luz, não pagar a internet. O que a gente puder fazer para driblar, a gente faz. É a famosa cultura do jeitinho brasileiro.
Tenha um posicionamento bíblico diante dessa cultura. Não se deixe levar por esse paradigma. Não se deixe levar pela força do ambiente. Quantas vezes eu já não conversei com jovens que falam assim: Tiago, eu nem queria ficar com aquela pessoa, mas o grupo foi tão forte em cima que eu acabei cedendo. Quantas pessoas que não falam assim: Tiago, você não entende o meu ambiente de trabalho. Aquele lugar é nocivo, é devastador. Cristo está te chamando não para se amoldar, mas para ser a diferença nesse lugar. Quer ver um lugar mais difícil? Na família. Seja uma influência positiva dentro de casa. Traga sabor para os seus relacionamentos com palavras de encorajamento, atitudes de perdão e gestos de amor. Gente, eu fico impactado com a Thalita e como que ela ensina o Samuel. Porque quando ela fala assim: amor, lê a Bíblia e ora com ele. Não sei o que acontece no meu coração que eu falo assim: deixa eu fazer isso rápido. E quantas vezes que no meu coração eu não fico lutando comigo mesmo, falando assim: peraí, eu preciso ensinar o Evangelho ao meu filho. Eu preciso investir tempo com meu filho, perguntando pelo que ele quer orar. E às vezes ele chega para mim e fala assim: ah, papai, porque tal pessoa fez isso na Bíblia, né? Eu falo: é. E bate dentro aquele negócio. Pô, Tiago, era você que podia estar ensinando, né? Nesse ponto a Thalita é anos-luz melhor que eu. A gente precisa investir tempo cuidando dos nossos filhos, diminuindo o nosso tempo de rede social para ter mais tempo de qualidade com eles. A gente precisa olhar com mais amor para o nosso cônjuge, ao invés da gente ficar criticando aquilo que eles fazem de errado. Perceber a graça, a misericórdia, o amor de Deus nas qualidades, nas virtudes que Ele tem. A gente precisa relembrar da época de namoro, porque na época de namoro era a época de conquista. Então a gente abria a porta do carro, a gente era mais carinhoso, a gente relevava mais. Quer ver um exemplo? A pessoa que começa a namorar, você olha e você sabe que a outra pessoa tem defeito. Aí você fala: poxa, você percebeu isso no seu namorado, na sua namorada? Não, Thiago, não é assim, porque ela tem virtudes, ela não sei o quê. Por exemplo, no começo do namoro, a pessoa ela é perseverante. No casamento, teimosa. No namoro, ela é mansa. No casamento, é um banana. No namoro, a pessoa é cheia de virtude. No casamento, a gente... Porque assim, entre a virtude e o defeito é apenas ponto de vista. O que a gente precisa é restaurar o olhar gracioso pelo nosso cônjuge. E isso, gente, esse milagre só Cristo é capaz de fazer. Porque a nossa tendência natural é o comodismo. A nossa tendência natural é: já conquistei, já está em casa. Não funciona assim. Eu brinco que tem um versículo que não devia estar na Bíblia, que é que nós, homens, precisamos levar as nossas mulheres na presença de Deus sem ruga ou mancha. Eu falo: não dá. Como que eu faço um negócio desse? Uma outra coisa, maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Fala assim: nossa, eu sou pastor, gente. Amar a igreja é complicado. É difícil, porque você fala assim: poxa, a pessoa podia se envolver nisso, a pessoa podia fazer aquilo. E você rala, e parece que o povo vai ficando para trás. Cristo olha para esse povo e fala assim: eu vou dar minha vida por eles. Fala assim: Jesus, eu estou com dificuldade de dar tempo, que dirá a vida. E o convite dele é para a gente amar sacrificialmente. É ter um posicionamento de entrega total. Para a mulher ele fala assim: seja submissa. Aí ela faz até assim, né? Mas sabe por quê? Porque ele toca na ferida do homem e da mulher.
Para o homem amar e se entregar é difícil demais. Já viu um homem conversando com outro sobre sentimento? Se um homem estiver conversando com outro sobre sentimento, vai passar um terceiro e fazer... Homem não faz isso. Homem fala sobre profissão, sobre objetivo, sobre futuro. Mulher fala sobre essas coisas. É por isso que o maior índice de suicídio é dos homens. Nós queremos ser machão, acaba todo mundo se matando depois. As mulheres não, elas falam sobre suas dores. Em compensação, falar para uma mulher, seja submissa. Você quer ver ela possuir o inimigo? É você falar isso. Por quê? Porque é contra a natureza. Você fala assim, um homem é a cabeça. Qual que é a primeira coisa que a mulher pensa? Eu sou o pescoço. Por quê? Porque mexe com a gente. Não, no caso com vocês. Esse é o desafio. Mexer naquilo que dói. Naquilo que gera inquietação. E também nós precisamos exercer influência. Trabalho, casa e comunidade. Envolva-se em boas obras, coisas que apontem para Cristo. Isso pode incluir cuidar dos necessitados, participar de projetos sociais ou simplesmente estar disponível para quem precisa. Eu vou fazer uma ponte e depois eu quero fazer um desafio para vocês. Esse chamado para a gente viver o reino na comunidade, no dia a dia, na família. Deixa eu tentar trazer uma mensagem de encorajamento para vocês. Quando Jesus ele nos chama para ser sal e luz, ele não está nos chamando para ser perfeitos. Mas ele está dizendo, faça, porque eu vou capacitar vocês. Vão, porque eu vou estar com vocês. Tem um chavão, eu não gosto muito de chavão. Poucas vezes vocês já me ouviram falar um chavão. Mas tem um chavão que é legal, que é Deus não chama os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Tem muita verdade nisso. Dos 13 apóstolos, Paulo, beleza, ninguém vai questionar. Mas cá entre nós, imagina, Jesus falando assim, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Você pensa, Paulo? Não, Pedro. Fala assim, não vou seguir Pedro. Pensa numa pessoa inconstante. Pensa numa pessoa que numa hora fala assim, seguir-te-ei para onde quer que fores. Noutra hora fala assim, nem conheço. Deixa morrer. Esse é o cara. Segue ele. Ou então, eu vou seguir Tomé. Dizem que Tomé foi para a China e plantou uma igreja na China. Aí o sermão, e Cristo ressuscitou. Sei não. Se eu não colocar a mão... Não, e aí ele vai fazer milagres. Há controvérsias. Tomézão. Ou então, o apóstolo do amor, o discípulo do amor, João. Senhor, manda fogo do céu e mata esse povo. Palavras de João, o discípulo do amor. Povo difícil a seguir. Eles revolucionaram o mundo. É assim que ele está nos chamando. O sal não pode estar no pote. A luz não pode estar num cesto. Nós precisamos ir ao mundo, ser visíveis, ser intencionais. Uma pergunta para vocês. Qual área da sua vida precisa mais do impacto do reino de Deus? Onde você precisa ser sal? Onde você precisa ser luz? Qual que é o desafio de Deus para você hoje? E não tente se esconder. Tem uma história que é de Josias, um menino de 8 anos que se tornou rei de Judá. Isso está em 2 Reis 22 e 23. Apesar da sua juventude, ele busca ao Senhor com sinceridade e determinação. Movido por um desejo de transformação, com excelentes conselheiros ao seu redor, Josias liderou uma reforma espiritual significativa. Restaurou o templo, renovou a aliança com Deus, removeu os ídolos e as práticas pagãs, reinstituiu a celebração da Páscoa. Sua fidelidade trouxe renovação espiritual e moral a toda a nação. Voltando para nós, ser sal é a nossa identidade. Ser luz é a nossa identidade. Como vivemos? Quando vivemos como embaixadores do reino, Deus nos usa para transformar pessoas ao nosso redor. Então, saia daqui hoje
com uma disposição em Cristo para ser a diferença. Porque o reino de Deus avança através de pessoas comuns, como eu, como você, vivendo para a glória de um Deus extraordinário. E para a gente fechar, que tal começarmos esse ano orando por uma pessoa que nós gostaríamos de ver convertida a Cristo? Prepare a sua agenda para se encontrar com essa pessoa, para ser intencional e intencionalmente servi-la com a finalidade de apresentar o Evangelho. Em outras palavras, quando você marcar um café com essa pessoa, não vá para falar dos seus problemas, vá para ouvi-la e para perguntar de que modo eu posso te servir, de que modo eu posso caminhar com você. Que Deus te use para ser sal, para ser luz, em nome de Jesus. Vamos orar?